Você sabia que alimentação é diferente de nutrição? O ato de alimentar-se é um ato voluntário, consciente. Depende totalmente da vontade do indivíduo. É o homem que escolhe o alimento para o seu consumo. Então, a alimentação é aquele ato voluntário que penso, eu vou comer uma carne, um arroz, um feijão, uma salada hoje. Então, eu vou lá, escolho o que eu vou comer, seleciono aquilo que eu vou estar ingerindo. Nutrição é um ato involuntário, ou seja, eu comi, a partir do momento que eu comecei a mastigar e deglutir aquele alimento, é um ato já involuntário, é uma etapa que o indivíduo não tem mais controle, que é todo o processo de digestão, absorção e excreção de tudo aquilo que foi ingerido. Então, há uma diferença entre alimentar-se, que é o ato de comer, o ato voluntário, e o ato de nutrir. O ato de nutrição é aquilo que você vai estar sendo absorvido pelas suas células, pelo seu organismo, que vai estar trazendo energia e nutrição para o seu corpo. As práticas alimentares, ficou um pouco apagado aqui, mas eu vou ler para vocês. As práticas alimentares, eu queria que vocês gravassem isso ou anotassem, vocês que estão com os materiais, mas eu vou mandar isso aqui para o Breno e ele vai estar compartilhando com vocês todo esse material. Elas envolvem os 3 Ds: desejo, decisão e degustação. Então, você deseja, para toda prática alimentar, desde uma criança que já tem uma noção das escolhas alimentares, até o idoso, ele tem um desejo de um determinado alimento, ele decide se ele vai consumir aquele alimento ou não, e a parte da degustação, que é, propriamente dito, o ato de comer. Então, na sua vida, como é que está essa prática dos 3 Ds? Pelo que você tem desejado mais comer? Qual tem sido os seus maiores desejos na prática de se alimentar? E na hora que você deseja? O que você se alimenta? O que você come? Realmente você decide, mesmo você sabendo que aquilo ali faz mal para você, na hora da decisão, qual é a sua escolha? E a prática da degustação. Você vai lá, desejou, decidiu e consumiu. E isso faz com que, a partir dessa etapa, outras situações possam ser desencadeadas. Que vem a degustação, a partir da degustação, outros sentimentos e outras reações o organismo ele pode ser gerado. Então, a gente precisa pensar muito bem como estão esses 3 Ds da minha prática alimentar. Então, o que eu tenho desejado mais? Como é que eu tenho decidido as minhas práticas alimentares? E o que realmente eu tenho degustado? A comida e seus significados. A comida tem uma série de significados. Significados englobam os riscos do comer e os novos códigos alimentares. Estabelecem regras do que comer, seja por questões de saúde, status, sustentabilidade, etc. Ou seja, existe por aí muito conceito, muitas regras, novos códigos alimentares descrevendo como que a gente tem que comer, que isso faz bem e isso faz mal, e em outro momento, passa um ano, já muda tudo. Então, que regras são essas? O que isso tem feito? Muitas vezes, essas regras do que eu tenho que comer, ou o que eu tenho que deixar de comer, muitas vezes, por uma questão de estética, de saúde, de status. Olha, agora eu estou comendo, eu só estou tomando chá de hibisco, só estou fazendo isso. Então, muitas vezes, é uma questão de status. E por outra questão de sustentabilidade, por você evitar alimentos mais industrializados. Significados do comportamento alimentar. Dentro dos significados da comida estão cultura, religião,
política, status, memórias afetivas, família, questões de gênero e relacionamentos. Mas comida não significa apenas coisas positivas. Pode também gerar lembranças e sentimentos negativos. Então eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um aqui, vocês vão ter lembranças da infância, de algo que a mãe de vocês fez, que o avô ou a avó fazia. Então, tem uma ligação afetiva com algum alimento. Mas essas práticas, esse alimento, essas memórias, por isso eu trouxe aqui os sentimentos ali daquele filme Divertidamente, que tem muito dessa relação. Do que aquele alimento tem na minha vida, no meu emocional, no meu psicológico. Então, às vezes, você era forçado a comer algo, e aí, quando você ficou adulto, você não suporta mais aquele determinado tipo de preparo, determinado tipo de alimento, porque sua mãe, sua avó lhe obrigava a comer aquilo. Então, nós desenvolvemos uma relação afetiva com os alimentos. E, muitas vezes, por causa de uma questão de cultura, por uma questão de família, talvez você, na sua família, quando você era criança, não tinha acesso, sua família não tinha acesso a determinados alimentos mais saudáveis. E você hoje tem dificuldade de aderir a uma prática mais saudável, a conhecer outros alimentos. Então, a gente precisa ver que relacionamento nós temos com os alimentos. E aqueles que eu nunca provei? Eu não gosto, mas eu nunca provei? Então, a gente precisa experimentar, a gente precisa verificar, e não é só uma ou duas vezes, a gente precisa experimentar várias vezes para comprovar realmente se é algo que a gente gosta ou não. Então, Gedrich, 2003, ele divide o comportamento alimentar em 5 grandes determinantes: biológicos, socioculturais, antropológicos, econômicos e psicológicos. Então, o nosso comportamento ele vai ter as suas variações de acordo com a minha biologia, o meu organismo, o meu fator sociocultural, pode estar influenciada pela religião, pela a época que eu estou vivendo, o meu dia a dia, a minha rotina de vida, meu fator econômico, então o meu poder de aquisição de determinados alimentos, ou se eu como somente fora, como em restaurante, como é que isso funciona. O comportamento alimentar humano reflete interações entre o estado fisiológico, psicológico e o ambiente externo no qual vivemos. Então, nós temos uma relação muito grande, desde a barriga, desde o ventre da nossa mãe, uma relação muito intensa com a alimentação. Então, aquilo que a mãe ingeria, aquilo que a mãe comia, isso já está sendo comprovado cientificamente, que aquilo que a mãe ingere na gestação, ou no momento que ela está amamentando, vai influenciar se aquela criança vai ser um adulto obeso ou não, e até mesmo as escolhas alimentares daquela criança. Por que comemos com as emoções? Como eu falei, a gente tem uma relação íntima, profunda com a alimentação, e isso traz algum reflexo na nossa vida. Sejam boas memórias, sejam memórias ruins. Então, muitas vezes comemos para aliviar uma dor ou um desconforto emocional. Claro, tem aquelas pessoas que, por um motivo de tristeza, por um motivo de depressão, elas evitam a comida. Mas, em muitos casos, o alimento, determinados alimentos, determinadas comidas, elas vêm para que aliviem uma dor, ou uma tristeza profunda, ou para esquecer, como se fosse uma compensação daquilo que a pessoa está sentindo. Escapar um pouco da realidade. Então, muitas vezes, será que nós nos alimentamos para esquecer os problemas? Tem pessoas que direcionam essas tristezas, essas preocupações para outras drogas.
Mas tem pessoas que focam isso em alimentos, em comida, em refeições. Muitas vezes é uma forma de punição ou conformismo. É uma forma de lidar com o estresse. Você está muito cansado, você está muito estressado, trabalhando muito. São muitas atribuições. E aí uma forma de lidar com o estresse é você comer determinado alimento. Muitas vezes eles são os alimentos mais doces, mais açucarados e mais gordurosos. Para nos premiar, para nos confortar, será que é essa a nossa relação com a alimentação? Talvez você se encaixe em um desses questionamentos, desses porquês. Né? Por que comemos com as emoções?